Olá, Shalom, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel. Eu sou Raquel Rajewski Scapa e você está vendo aí na tela o nosso Instagram, Voz de Israel, no YouTube, o programa Voz de Israel Rádio, e aqui estamos fazendo essa transmissão no YouTube. Também temos nosso canal de notícias, o grupo de notícias diárias no WhatsApp. É só você escanear esse código aqui, você terá acesso às notícias diárias e também tem mais um canal, que é um canal mudo, que só eu tenho acesso, que também guarda a sua privacidade. Se você escrever para um desses meios, principalmente para o nosso Instagram, ou para o e-mail, programavozdisrael@gmail.com, e pedir acesso ao canal. E também no Facebook, é Programa Voz de Israel. Bom, começando com aqui está, onde está? Esse é o canal, um novo canal de notícias no WhatsApp, ok? Esse é o símbolo, mas você precisa receber de mim o link. Continuando, em Israel estamos marcando 6 meses, desde o princípio, 6 meses e um dia, né? Desde o terrível 7 de outubro, desde o princípio da guerra de espadas de ferro, desde o ataque do Hamas contra Israel, agora mostrando aqui onde é a faixa de Gaza, essa parte azulzinha aqui no fim, do mapa de Israel, onde está a flecha. Então, dali saíram todos os ataques contra Israel, e dali também saíam, já não sai tantos, mísseis e foguetes lançados pelo Hamas e Jihad Islâmica contra Israel, inclusive alguns chegando a Tel Aviv, aqui no centro, e a região um pouquinho mais, essa região vermelha aqui, que é a região onde eu estou, chegando ali. E do norte, do Líbano, aqui do Líbano, são também região que está em tensão, em guerra, se bem que ninguém quer chamar isso de guerra, só de conflito com o Hezbollah, aqui em Gaza, Hamas, Jihad Islâmica e outras facções. Aqui no Líbano é Hezbollah, principalmente, e Hamas também, Hamas ali. E não esquecendo que em todos esses lugares é o Irã que está por trás. E também na Judéia e Samaria, onde está a chamada Autoridade Nacional Palestina. Essa noite, inclusive, o Exército efetuou muitas prisões de simpatizantes do Hamas, de palestinos, na região da Judéia e Samaria, a chamada Cisjordânia, na imprensa brasileira, ou West Bank, porque todo mundo pensa que essa região pertence à Jordânia, seja West Bank, porque é a parte ocidental do Rio Jordão, que corre aqui, na fronteira, entre Israel e Jordânia. Agora está em branco aqui. Então, essa parte, muitos creem que é da Jordânia, então, porque os palestinos querem independência, se já tem um Estado palestino, é, mas não, é a área bíblica, a região bíblica, Judéia e Samaria. Eu sei que eu repito essa explicação sempre, mas é para aqueles que estão vendo, ouvindo pela primeira vez. De toda forma, aqui na faixa de Gaza, o exército de Israel, que esteve presente com uma quantidade massiva de batalhões e unidades e de tropas, eh, evacuou quase que completamente a faixa de Gaza, mas disse: ainda não terminamos, ainda temos uma data marcada para Rafah. Rafah é bem aqui no sul, perto da fronteira com o Egito, se você está vendo ali. Vamos ver se dá para aumentar. Bom, veja na sua tela. De toda forma, o exército saiu, principalmente aqui, a região mais
no sul, onde o exército de Israel operou, é aqui em Khan Yunis, ou como está escrito em português, Khan Yunis, mas é Khan Yunis. Agora Israel saiu, mas tem uma tropa, um batalhão, atravessando a faixa de Gaza, dividindo norte do sul, na verdade, inspecionando os cidadãos, os civis, se realmente há civis ainda ali, que estão se movimentando do sul de volta para o norte. No norte é onde Israel supostamente fez uma grande limpeza de unidades do Hamas e da Jihad Islâmica, e da onde não se pode mais, eles não podem mais lançar mísseis contra Israel, ou pelo menos pensamos. De toda forma, sim, conseguiram, o exército foi, destruiu os locais de lançamento. Bom, isso no sul. É, Passando a outras, eu falei um pouquinho do Líbano, é, caças, vamos ver se consigo. Caças atacaram um edifício militar pertencente à organização terrorista Hezbollah no sul do Líbano. Lembra que eu mostrei no mapa? Líbano, ou seja, este é o sul do Líbano, o norte de Israel. Aqui está o Golã, essa parte vermelha. E o Hezbollah tem atacado daqui do sul do Líbano, toda essa região aqui do norte, inclusive ameaçando onde está o Mar da Galileia, que é por aqui, que não sei por que desapareceu o mar, mas assim é. Vamos ver se vocês conseguem assistir esse vídeo bem curtinho. O exército reconhece terroristas no sul do Líbano e simplesmente destruiu o edifício militar pertencente ao Hezbollah. Vamos ver de novo. Está o reconhecimento do órgão terrorista Hamas e, dada luz verde, foi feita a destruição. O vídeo é do porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Bom, o assunto mais dolorido dessa guerra, além das 1.200 mortes, além das 1.200 mortes de civis e soldados no dia 7 de outubro, foi, sem dúvida, o sequestro, ou seja, o fato de que mais de 250 pessoas foram sequestradas pelo Hamas, levadas à faixa de Gaza. Alguns já foram resgatados, seja nas negociações nos primeiros meses, outros morreram no cativeiro, mas ainda há 133 reféns que ainda estão lá, nas mãos do Hamas. Peço perdão aqui que está tudo em espanhol ainda, mas sim, 2 bebês, mulheres, ainda estão lá, anciões. Um deles que tem 96 anos, aqui, eu acho, 96 anos, ou seja, não tem cabimento. E as negociações entre Israel e Hamas são cada vez mais difíceis. Agora, aparentemente, com o chefe do Mossad, o diretor do Mossad, o diretor do Shin Bet, representando Israel, e outros da delegação israelense. Junto com eles, a delegação da CIA, dos Estados Unidos, delegação do Serviço de Inteligência do Egito e do Catar, que o Catar, perdão, é onde é, é de onde o Hamas, ou os palestinos em geral, principalmente aqueles da faixa de Gaza, mas não só, recebem muito dinheiro. E a ajuda humanitária? A ajuda humanitária tem sido recebida pelos palestinos, sendo enviada por Israel. No princípio,
princípio, Israel tinha dito, não vamos deixar a ajuda humanitária entrar, mas sabe como é que é? De toda forma, ainda há pressão. Vocês querem que os reféns que estão lá recebam comida, eles precisam de comida, nós também. Então, eles enviam, é claro, Israel envia. Se no princípio eram 70 caminhões de ajuda humanitária por dia, depois subiu para 100, mais de 100, e um número recorde, mais de 300 caminhões de ajuda humanitária, principalmente com alimentos, entrou na faixa de Gaza. Hoje, depois de 6 meses de guerra. Ah, sim, é, os reféns ainda não foi documentado o recebimento dos remédios. É, eu acho que foi em janeiro, fevereiro, dezembro, inclusive. Houve uma negociação entre Catar, França, e Israel, mas principalmente França ali na, nas negociações com todo o tópico dos remédios que os reféns precisam. E eles haviam prometido, eles, o Hamas, e eles, o Qatar, que documentariam a entrega dos remédios aos reféns. Ou seja, claro que não iriam fazer uma coisa assim realmente, porque documentar a entrega dos remédios seria também fazer algo que eles nunca fazem, que é dar informações sobre o paradeiro e a situação verdadeira dos reféns. E ainda não sabemos quais deles realmente estão vivos. Por exemplo, nesse fim de semana, foi anunciado, inclusive o corpo dele foi resgatado, e que um dos reféns, que inclusive tinha aparecido naqueles vídeos de extorsão do Hamas, lá pelo mês de janeiro, também os últimos reféns que saíram da faixa de Gaza em janeiro, numa dessas negociações entre Hamas e Israel, negociações indiretas, eles viram esse refém, Elad Katzir, viram vivo, ele apareceu vivo. Só que agora, o que foi trazido de lá foi o corpo dele, porque Israel, como prendeu centenas de terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, de outras facções, de afiliados, obteve informação de inteligência e chegou até onde estava enterrado o corpo de Elad Katzir, de 47 anos. Que, lembrando, novamente, em janeiro, ele tinha sido visto vivo. Então, o corpo dele foi resgatado, o cadáver, né, foi resgatado, a família o enterrou e podemos dizer que receberam um tipo de... puderam fechar um ciclo, mas ainda tem membros da família por lá, na faixa de Gaza. Ou seja, de todos os 133, não sabemos quem está vivo, quem está morto. Não esquecemos, por exemplo, de mais um dos reféns que está lá, é o brasileiro Michel Nissenbaum, que a família até hoje não tem nenhum indício, nenhuma indicação, nada, nenhuma informação se ele realmente está vivo, se ele realmente ele estava desaparecido, ou a única forma que a família sabe que ele está lá na faixa de Gaza é o fato de que o laptop ou tablet dele é, foi localizado. Quando você faz busca por localização de um aparelho, foi encontrado, foi localizado lá. Então, Michel Nissenbaum, 59 anos, ele é guia turístico. Também guia turístico lá na faixa de Gaza, mas não na faixa de Gaza, mas nos Moshavim, nas comunidades ao redor, israelenses ao redor, mas ele também trabalha com computação, com eletrônica, e não, a família dele, Mary, por exemplo, a irmã, não tem nenhuma notícia, nada, desde o dia 7 de outubro, nem as filhas. Lembrando, olha a bandeira ali que está do lado dele, ele é brasileiro. Ou seja, outros governos pressionam um pouquinho para saber o que é paradeiro, nem todos. Eu vou deixar essa foto aqui um pouquinho mais,
Mas lembrando que Michel Nissenbaum ainda está no cativeiro. Agora, eh, as famílias têm feito, as famílias dos reféns, as famílias dos reféns fizeram muitos, desculpa, fizeram muitas manifestações, principalmente marcando o dia 7 de abril, que marcou 6 meses exatamente daquele dia terrível. eh, e os protestos, é claro, que aconteceram aonde? Na frente da casa do primeiro-ministro Netanyahu, em Jerusalém. É, e é claro, eles exigem negociações já, ontem, não importa. O mais importante é que eles sejam libertos do cativeiro. Agora, acompanhando um pouquinho as notícias, deixa eu ver se consigo mostrar. A mesma foto de outras. Pelo menos 50.000 israelenses eh, fizeram uma demonstração ontem, em frente à Knesset, em Jerusalém, eh, exigindo do governo uma negociação, ou seja, não só uma negociação, um acordo para a libertação dos reféns da faixa de Gaza, realmente. É, milhares no mundo também se reuniram a uma demonstração nos Estados Unidos, outra em Berlim, outra em Londres, na Inglaterra, eh, nos Estados Unidos foi em Nova York. O ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, inclusive falou às multidões lá na demonstração em Nova York. Houve outra demonstração, outra manifestação pró-Israel em Washington, na capital dos Estados Unidos, onde o líder da oposição israelense, Yair Lapid, também falou aos participantes. É, uma coisa assim que ficou muito marcada, que foi muito forte, é o que disse Agam Almog Goldstein, que foi a mãe, que esteve com seus filhos no cativeiro. Imagina uma criança de 3 anos, a maior dela de 13 anos, Agam Almog Goldstein. Ela foi liberta em novembro, numa das levas de negociações. Ela disse: os reféns têm vivido outro mundo, em outro mundo por 6 meses, ou por meio ano, como dizemos em hebraico. Não são 6 meses, é meio ano, numa realidade negra, onde as construções estão colapsando. Claro, ela falou das ruínas de Gaza. Sabemos que reféns foram mortos também por engano. Pelo menos 3 deles foram mortos por engano de fogo amigo, que pela forma como eles estavam vestidos, pensaram que estavam enganando e que eram terroristas. Outros pode ser que morreram com o colapso de edifícios. Ou seja, perdão, isso realmente aperta o coração, ver o que ela fala. Lembrando, bom, já falei de Michel Nissenbaum, ainda não. É, de toda forma, vamos deixar aqui essa foto para lembrarmos de todos os reféns. Enquanto isso, enquanto nós olhamos para essa foto, vemos esses postos aqui, não tem exatamente 133, mas sim muitos. Bom, as notícias de agora, eu não sei se no Brasil está dando eclipse, mas só
falando nos Estados Unidos, eclipse total, inclusive escuridão e falta de eletricidade no dia. É, também o terremoto que aconteceu por lá. Bom, é, lembrando, falando das negociações com relação ao Hamas, os meios de comunicação no Egito têm anunciado que houve um grande avanço, inclusive em tópicos muito significativos, tanto para Israel como para o Hamas, com relação à libertação dos reféns. Só que o, os líderes do Hamas estão dizendo o que vocês têm ouvido na imprensa com relação às negociações é simplesmente manobras que não exatamente têm, que não tem nada a ver com a realidade. É, eles dizem que Israel não responde ou não faz concessões aos pedidos, às exigências, não pedidos do Hamas, porque, claro, Israel ainda tem uma unidade na faixa de um batalhão, na faixa de Gaza, como eu disse antes, cortando a faixa de Gaza eh, no meio, separando o norte do sul. O que o Hamas exige é a retirada completa de toda e qualquer tropa, unidade, força, presença israelense na faixa de Gaza. O que os Estados Unidos têm pressionado Israel para fazer é aumentar o número de caminhões com ajuda humanitária. Aumentaram de 70 para 100, hoje entraram mais de 300, e eles querem 500. Não, não por semana, não, não por mês, por dia. É isso que estão exigindo, 500 por dia. Israel aparentemente respondeu e tem levado alimentos. Agora, como realmente assegurar que isso chegue aos civis na faixa de Gaza? Sendo que todos vimos, sabemos, é conhecido, há tanta documentação em vídeo sobre isso, dos caminhões entrando, do Hamas atacando, roubando. E será que realmente chega, por exemplo, aos reféns? Hoje eu vi uma observação muito interessante, que pela primeira vez, qualquer exército no mundo, Israel tem lutado em três escalas, ou três fases no céu, por causa dos mísseis, tanto vindos do norte, como alguns que conseguiram escapar, ser lançados da faixa de Gaza, por terra, dentro da faixa de Gaza, com soldados lá dentro, e sobre a terra, subterrâneo, lutando nos túneis, que inclusive mais de um já desabou, em cima dos soldados. O número de soldados que morreram desde o dia 7 de outubro já passou dos 600, só soldados. Ainda não estamos falando do total de mais de 1.200 soldados e civis, que já passou há muito tempo. Só no dia 7 foram 1.200 pessoas. Desde então, de toda forma, é isso. Agora, uma outra notícia muito interessante que foi divulgada hoje no canal WhatsApp em hebraico, o canal WhatsApp em hebraico do Exército das Forças de Defesa de Israel, é, que, onde está? Que vários líderes do Hamas que foram presos por Israel. Israel fez questão de prendê-los para trazê-los a interrogatório dentro de Israel. E assim, é claro, obter informações. Então,
Um deles é, está, vamos compartilhar aqui. Um deles foi o porta-voz, o porta-voz do Buró Estadista do Hamas, se é que existe, que dá para reconhecer uma coisa assim, foi interrogado pelo Exército e ele admitiu. As organizações de terror, terroristas na faixa de Gaza usam os hospitais, todos os hospitais na faixa de Gaza. É, ele disse ainda, a organização mentiu já lá no princípio da guerra, dizendo que foi um foguete israelense que atingiu um dos hospitais no início da guerra. Se vocês que têm acompanhado um pouquinho Voz de Israel, ou de forma geral as notícias daqui de Israel, se vocês lembram, lá no princípio da guerra, houve a notícia de que Israel atingiu um hospital na faixa de Gaza e que 500 pessoas foram mortas. E era um foguete. Israel não usa foguetes, não daquele tipo. Logo depois foi feita a investigação, é claro. Mas antes disseram, Israel matou 500 pessoas. Depois começaram a investigar. E Israel, é claro, tendo as formas de conseguir informação, conseguiu a gravação de uma ligação telefônica, uma chamada telefônica entre um militante do Jihad Islâmico e um militante do Hamas, dizendo não foram eles, não foram sionistas, eh, fomos nós, ou foi o Jihad Islâmico, ou seja, foi o Jihad Islâmico que atingiu o hospital. E não atingiu exatamente o hospital, caiu no estacionamento. Não, não foram 500 pessoas, foram 50. Não, não mortas, foram feridas. E depois de culparem Israel e condenarem Israel, foi mais ou menos na época que o presidente americano Biden também veio aqui em visita, uma visita que pareceu bastante amistosa. Hoje estamos vendo o resultado da pressão amistosa dos Estados Unidos. De toda forma, o que já é sabido desde mais ou menos o início da guerra foi confessado, confirmado por um dos líderes do Hamas. Isso é o que aconteceu. Bom, eu quero novamente agradecer a todos vocês. Aqui já vamos ficando por aqui hoje, está? Vamos ficando por aqui hoje. Eu deixo vocês com essas fotos dos reféns que ainda estão por lá. Inclusive, se você quer mais detalhes, há muita informação no site deles, até mesmo em português, não só em espanhol. Não tudo está em português, muita coisa que, por exemplo, que eu procurei estava em espanhol, mas você pode usar esse hashtag Bring Them Home Now. É, ainda é muito importante. E lembrando dele, Michel Nissenbaum. 6 meses e um dia, hoje é dia 8, 6 meses e um dia, 133 reféns que ainda estão no cativeiro. Vamos ficando por aqui. Você pode sempre ter mais notícias todos os dias no nosso canal, lá no WhatsApp. Escreva para o programa Voz de Israel, @gmail.com, para pedir o link do canal. E também você pode pedir por mensagem ou escrever lá para o nosso, seguir-nos no Instagram, que é Voz de Israel, lembra que eu coloquei no princípio? Então, você pode ir para lá e escrever para nós. Novamente, muito obrigada, de Frau Sabe Israel. Eu sou Raquel Rajewski Scapa. Shalom.